Olá pessoal, bom dia. Veja, o tema deste vídeo aqui é o seguinte: a felicidade incomoda. Então veja, eu com a minha percepção, eu tenho procurado clarear as coisas para quem não enxerga essa realidade espiritual nossa. Então veja, olha, a realidade espiritual que nós vivemos aqui como encarnados, certo? Existe um mundo espiritual ao nosso redor. Tá certo? Então, olha, onde existe gente, tem espírito. Então, olha, tem espírito na cidade A, na cidade B, no estado fulano, no outro estado e nos outros países. Tá certo? Naquelas colônias espirituais lá pro alto, é um clima mesmo de espiritualidade. Mas aqui, ó, entre os encarnados, os espíritos que convivem conosco aqui, já é uma outra situação. Então, existe muita rivalidade. Tá certo? Entre uma cidade e outra, entre um estado e outro e entre países. Tá certo? Então, olha, não se assustem, pois isso que eu vou dizer sempre aconteceu, sempre foi assim. E vai continuar assim por muitos séculos até que o planeta evolua. Tá certo? Então, olha, que nem eu disse, sempre foi assim. Olha, então, quem nos atacar vai levar o troco. Tá certo? É que vocês não percebem e nós somos atacados aí, né? Tá certo? Então, são causados aí prejuízos, acidentes e tal, né? Então, quem atacar a gente vai levar o troco. Tá certo? Então, olha, atitudes traiçoeiras e covardes terão resposta sempre. Tá? Eu, particularmente, não pretendo ser santo nem padre. Tá certo? Eu sou espiritualizado, mas aqui ninguém tem sangue de barata. Então, como eu disse, né? Quem atacar a gente vai levar o troco. Seja quem for, de onde for, enfim. Sempre foi assim. Tá? É que vocês não enxergam as coisas, mas isso sempre aconteceu. Tá? Eu só estou dando uma clareada aí. Tá? Então, olha, as observações que faço na vida são elaboradas a partir de uma análise espiritual. Então, as coisas que eu observo é a partir da minha abordagem espiritual, né? Tá certo? Então, olha, passamos a existência humana circundado por um mundo invisível, repleto de consciências extrafísicas, sendo influenciado o tempo todo por esses irmãos espirituais. São irmãos do mal e do bem. Os que são do mal um dia serão do bem, mas terão que resgatar suas dívidas, né? O que eles fizeram, os outros sofrer, eles vão ter que resgatar tudo, né? Não deixam de ser irmãos da gente, né? Estão no caminho errado, mas um dia serão do bem também, né? Quando pagarem as suas dívidas, né? Certo? Assim como a felicidade, a alegria incomoda muitos desses espíritos. São espíritos atrasados. E se tiverem que deixar alguém paralítico, ou mesmo tirar-lhe a vida, fazem essas loucuras na maior frieza. Então veja bem, olha, se eles tiverem de deixar alguém, de acidentar alguém, ou tirar a vida de alguém num acidente, alguma coisa dessa natureza, fazem isso. Deixam uma pessoa cega, fazem a pessoa quebrar um braço ou perder um membro do corpo. Tá? Isso é comum. Tá? Mesmo sabendo disso e enxergando essa triste realidade espiritual que está ao nosso redor, os acidentes acontecem, apesar de todos os cuidados e precauções que são tomadas. Então, olha, onde tem alegria, felicidade, isso incomoda os espíritos atrasados. Eles estão aí. Existem os desencarnados, eu estou me referindo aos desencarnados, mas tem muitos encarnados também que ficam incomodados com a felicidade dos outros, com a alegria dos outros, né? Agora, a prosperidade também é outra situação que incomoda os espíritos atrasados. Enfim, se algo está indo para frente, está andando para frente, isso os deixa irrequietos e agitados. Tá certo? Então, olha, veja se você lê aquele... Eu já escrevi algo falando sobre inquietações. Então são coisas assim, tá certo? Os espíritos, onde tem gente, tem espírito. Tá? Os que convivem no meio dos encarnados aqui é pura rivalidade. Tá certo? Então olha, aqui é um relato de clarividência. Ó. Certa vez eu estava andando na praça da rodoviária, aqui na cidade onde moro, quando a minha clarividência abriu e vi muitos espíritos. Alguns deles vinham de outro estado e queriam desesperadamente que eu fosse para lá. Eles queriam que eu fosse lá para o estado deles, lá, resolver os problemas deles lá. Mas eu moro aqui, tá certo? Eu não tinha solução. Eu entendo a situação, mas não tem solução. Eu moro aqui e não pretendo sair daqui, tá certo? E eu não tinha como me mudar para aquele lugar como eles queriam, né? Eles queriam me levar para o estado deles, era um monte de espírito. E eu estava vendo através da clarividência. Então, olha, junto a mim estavam muitos espíritos aqui de São Paulo. Tem uns espíritos aqui de São Paulo que estavam ali, junto comigo ali, para ver o que ia acontecer, né? Tá certo? Como se diz por aqui, uma treta no plano espiritual. Era o pessoal daquele estado com o pessoal daqui de São Paulo. Tá certo?
E eu ali no meio daquela situação. Para quem não sabe, existem muitas rivalidades no plano espiritual. Tá certo? Isso no planeta inteiro. Eu pensei em falar para eles irem embora e parar de criar problemas, mas alguém poderia achar que eu estava ficando maluco falando sozinho. Tá certo? Porque às vezes a gente está vendo, a telepatia da gente não está aberta, só a visão clarividente. Eu queria falar através da boca mesmo. Pedir para eles ir embora, porque eu entendia o problema deles, mas eu não tinha como ajudar eles. Tá certo? Tem coisa que não tem como, mas eles não querem saber. Tá certo? Queriam me levar de alguma maneira, que eu fosse embora lá para eles, para resolver os problemas deles lá no estado deles lá, né? Tá certo? Então, olha, certos espíritos querem que outros lugares evoluam também, mas isso não acontece, então eles começam a criar dificuldades e sabotagens, agindo traiçoeiramente no plano espiritual. Isso é mais comum do que se pode imaginar. Uma verdadeira puxação de tapete extrafísica. Então veja, os espíritos que estão aí desencarnados, se eles não conseguem acertar o lado deles lá, eles vão procurar puxar o tapete de quem está andando para frente, de quem está progredindo, de quem está buscando a sua felicidade, né? Tá certo? Sempre foi assim. Então é importante ficar bem claro. Tá? Isso sempre foi assim. Existem, como eu já mencionei, muitas rivalidades no plano extrafísico. E se uma pessoa for muito visada, os espíritos de um dado lugar, cidade, estado ou país, provocam acidentes no seu lar ou no seu serviço. Então veja, eles ficam sorrateiramente espreitando aquela pessoa ali. Tá certo? Se eles não conseguem o que eles querem, eles vão dar um jeito de sabotar. Tá certo? Vão provocar acidentes no seu lar, no seu serviço, ou criar discórdias. Então, olha, criam situações traiçoeiras e covardes. Quando quebram alguma coisa aqui, ou causam algum acidente e machucam alguém, eu vou projetado lá e dou o troco. Assim como faz também a minha turma extrafísica. Eu não estou sozinho, já vou deixar bem claro, nunca estive sozinho. Certo? Na medida do possível, que existem muitos problemas e dificuldades aí. Mas, em alguns casos eu dei o troco. Vieram me prejudicar aqui, quebrar minhas coisas, ou machucar alguém da minha família aqui, ou eu mesmo, né, prejudicar alguém, ou me criar algum embaraço aqui. Eu vou projetado lá no lugar, se eu descobrir de onde foi, que a minha turma está atenta aí. Eles sempre localizam a raiz do problema. Tá certo? Então eu não estou sozinho não. Tá? Se eu for atacado e houver algum prejuízo de qualquer natureza aqui, nós daremos o troco. Tá? Sempre foi assim desde que a humanidade existe. Aqui ninguém tem sangue de barata. Tá? Então, a situação é essa. Sempre foi assim. Então é bom que ninguém se assuste aí. Tá? Ninguém vai ficar tolerando essas atitudes traiçoeiras e covardes. Tá ok? Então tá tudo em paz aqui. Agora, que nem eu falei, não estou pretendendo ser santo nem nada. A gente é espiritualista, mas aqui ninguém é tonto. Tá ok? Estamos caminhando aí, né? Cada um aí buscando o seu progresso aí. Tá? Não vamos ficar tolerando nenhum tipo de covardia aqui não. Tá certo? Bom dia.